O anime começa 2.500 anos atrás, quando uma tribo chamada Aryans se mudou para as terras perto do rio Indo, no sopé do Himalaia. Eles dominaram o povo que lá vivia e assumiram o controle. Com o tempo, essa dominação deu origem a vários reinos na região. Entre esses reinos estava Kosala, que se fortaleceu e continuou a pressionar o vizinho reino de Shakya, enviando suas forças para conquistá-lo sempre que via uma chance. Sempre que estourava uma guerra, pessoas morriam e suas terras ficavam em ruínas, enquanto outras eram escravizadas. Todos sofriam, vivendo vidas miseráveis e esperavam que alguém os salvasse. Enquanto isso, em um templo monge em algum lugar do Himalaia, um grande monge chamado Assaji sente uma presença poderosa vinda do sul e pede a seu discípulo Narada para descer a montanha e ir para lá em busca de um grande homem que se tornará o rei Chakaverden. Alguns anos depois, o rei Sodana, do reino de Shakya, vai para a floresta em uma de suas caçadas regulares e testemunha um milagre estranho. Todos os animais se reúnem ao seu redor em paz e silêncio. De repente, um mensageiro chega e lhe diz que a rainha o está chamando. Eles voltam apressadamente ao palácio, onde sua esposa, a rainha Maya, lhe conta que teve uma visão de um grande elefante com 6 presas entrando em seu corpo. Ouvindo isso, Sadana fica satisfeito. Ele fala sobre o milagre que presenciou e diz que sente que todo ser vivo em toda a terra lhes ofereceu sua bênção. E então aponta para o rio dizendo: embora geralmente enfrentem a seca nesta época do ano, desta vez não há sinais disso. E ele afirma que deve ser por causa da criança que logo nascerá para eles. Enquanto isso, fora do castelo, um grupo de soldados Shakya abre caminho pelas ruas pobres de sua terra natal, levando alguns prisioneiros consigo. A marcha chama a atenção de um jovem escravo chamado Chapra, que tenta olhar mais de perto, mas acaba esbarrando em bandidos locais. Percebendo os itens de valor na cesta que ele carrega, os bandidos exigem que ele os entregue se quiser que o deixem ir. Chapra rapidamente corre, forçando os bandidos a persegui-lo pelas ruas lotadas, até que ele desliza para um beco estreito. Assim que ele para recuperar o fôlego, um garotinho chamado Tata de repente pula sobre ele e arranca o tecido que ele estava carregando. Mais tarde, quando Chapra conta ao seu dono o que aconteceu, o pobre garoto é chicoteado com violência. No momento em que a mãe dele ouve falar disso, ela corre e implora ao dono para que a puna em vez dele. O dono se recusa, explicando que a mulher é mercadoria deles, mas decide mostrar um pouco de misericórdia, dando ao garoto 3 dias para recuperar o tecido sumido e o avisa que, se falhar, venderá sua mãe. Chapra não suporta a ideia de perdê-la. Ao passar pelo mercado movimentado, ele vê o mesmo tecido sendo vendido em uma loja, tenta roubá-lo de volta e fugir. Infelizmente, ele é rapidamente pego e esbancado com força. Depois disso, ele desce tropeçando alguns degraus e silenciosamente jura fazer o que for preciso para impedir que os traficantes de escravos vendam sua mãe. Nesse exato momento, o pequeno ladrão de antes, Tata, aparece no topo de uma parede com seus amigos, rindo dele. Chapra exige que ele devolva os tecidos, mas o garoto apenas ri mais alto e manda seus amigos o atacarem. Chapra derruba alguns deles, mas logo é dominado pelo número e é espancado. Caído no chão, machucado e exausto, ele implora o garoto para que devolva os tecidos, tentando explicar as consequências. Pouco depois, Chapra recupera a consciência dentro de um barraco em ruínas e encontra Tata lá, e chama a irmã para tratar de seus ferimentos. Ela chega e dá a Chapra um remédio amargo que fizeram fervando qualquer raiz que encontraram por perto. Depois disso, Tata se apresenta e diz que já vendeu o tecido que roubou. Chapra grita imediatamente em protesto, mas a irmã de Tata lhe diz sem rodeios que eles sobreviveram roubando dos outros. E zomba dele, dizendo que ele devia estar sonhando acordado no beco enquanto seus pertences eram levados. Chapra explica que ele talvez nunca mais veja a mãe por causa disso, o que os faz sentir pena, e Tata se oferece para ajudá-lo a resgatar sua mãe. Mais tarde naquele dia, os traficantes de escravos levam as mulheres para vendê-las junto com a mãe de Chapra. Nesse momento, um tigre aparece vindo da selva, matando os 2 traficantes na hora. Em seguida, ele volta sua atenção para a mãe de Chapra, mas antes que possa atacar, Chapra corre para frente com pedras nas mãos. No entanto, antes que ele possa jogá-las, o tigre se retira para os arbustos, onde o espírito de Tata deixa o animal e retorna ao seu corpo. Cercado por animais, o jovem fica sorrindo. Por coincidência, um monge que estava de passagem chamado Naridata vê isso e se pergunta se o garoto é o abençoado de quem seu mestre Akseya lhe falou. Mas antes que possam comemorar, o exército de Kosala chega para atacar Kapalavastu, a capital do reino Shakya. Chapra explica novamente a Chapra que o reino de Koala quer se expandir para a terra deles, e percebe que o exército passará pela sua aldeia. Pensando na sua família, ele entra em pânico e sai correndo para chegar à aldeia a tempo. O general do exército de Kosala parece ser um homem cruel e impiedoso, que se delicia com a visão da matança. Rindo como um louco enquanto o exército de Koala avança pela aldeia, o jovem corre desesperadamente para encontrar a mãe e a irmã, apenas para encontrá-las mortas.
Aflito com o sofrimento, o garoto jura vingança e Chapra promete ficar ao lado dele. Mais tarde naquela noite, quando o exército de Kosala monta acampamento para comemorar antes de seguir para a capital, Chapra e Chata os observam secretamente à distância, frustrados com a dificuldade de chegar até o general. Então, Tata conta calmamente a Chapra seu plano e coloca seu espírito em um cavalo do exército de Kosala, usando-o para causar uma confusão. Chapra aproveita o momento e pula no cavalo possuído para se aproximar do general antes de mirar com algumas flechas e jogá-las no general. Mas o general vira a cabeça no último momento e escapa por pouco da morte. Em instantes, Chapra e o cavalo se veem cercados por lanceiros. Antes que possam atacar, um enxame de gafanhotos atinge repentinamente o acampamento, jogando o exército no caos. Aproveitando a oportunidade, Chapra e Chata perseguem o general até um rio, onde ele escorrega e cai na água. Sua sorte muda quando crocodilos famintos se aproximam, cercando-o enquanto ele luta para se manter à tona. Chapra se move rapidamente para acabar com ele com uma flecha e vingar a família de Chata, mas então ele hesita, se perguntando se quer continuar sendo escravo a vida toda. O general, em pânico e desesperado, grita oferecendo toda a sua riqueza em troca de salvar sua vida. Ignorando os protestos raivosos de Tata, Chapra mata os crocodilos um por um, mergulha e puxa o general para um local seguro. Ele se vira para Tata com um pedido de desculpas, explicando que este homem pode ser a chave para subir na hierarquia de Kosala. Chamando isso de uma oportunidade única na vida concedida pelos céus, Chapra expõe seu plano para ganhar influência no exército e insiste que é a única maneira para escravos como eles escaparem de suas vidas difíceis. Contra seu bom senso, Chata concorda relutantemente. No dia seguinte, um soldado corre para dizer ao rei Sodana que o exército de Kosala escapou do rio Rohini durante a noite, após perder a maior parte dos seus suprimentos por um enxame de gafanhotos, e que o general Budai está desaparecido. O rei Sodana sorri aliviado, enquanto os soldados Shakya recomeçam a aplaudir. Depois, o rei vai até a sua esposa, Maya, e diz que ela pode retornar em segurança à sua terra natal para dar à luz. Ao mesmo tempo, Chapra e Tata chegam ao acampamento base de Kosala. Chapra agradece a Tata por concordar com seu pedido egoísta, antes de pedir que ele volte e diga à sua mãe que ele a procurará um dia. Enquanto Tata parte, Chapra carrega o general Buda para o acampamento, onde os soldados de Koala correm até ele, chamando por médicos. Ele então desmaia, agindo exausto, como se tivesse carregado o general durante todo o caminho, deixando a cena acontecer como planejado. Quando o general recupera a consciência, ele chama o garoto e pergunta como pode recompensá-lo, ao que ele só diz a ele para descansar bem. O general então se oferece para adotá-lo e lhe dá um lugar em seu serviço, e Chapra aceita sem hesitar. A cena então volta para o reino Shakya, onde a rainha Maya está sendo escutada para sua terra natal para dar à luz. Seus guardas montam um acampamento perto do rio Rohini, já que precisam atravessá-lo para chegar lá. Cada soldado recebe a ordem de proteger a rainha até custar. Ao amanhecer, com o nascer do sol, animais se reúnem debaixo de uma árvore e fica claro que o herdeiro nasceu. A rainha diz ao filho que o mundo inteiro está oferecendo sua bênção, mas logo sua saúde começa a falhar. Os acompanhantes a levam apressadamente com o recém-nascido de volta ao castelo, onde o rei Sodana corre para encontrá-los. Maya pede ao rei para ver o bebê e solicita que ele chame o menino de Siddhartha. O rei sorri e diz que é um nome forte, revelando seu significado como aquele que alcançou os seus objetivos. Enquanto sua força se esvai, Maya segura o bebê e acaricia seu rosto antes de falecer, deixando-o aos cuidados do pai. Pouco tempo depois, o grande monge chega para ver a criança. No momento em que ele olha para o bebê, o monge fica maravilhado, notando que o bebê, apontando um dedo para o céu e outro para o chão, mostra que não tem igual na terra ou nos céus. Ele profetiza que o garoto crescerá para se tornar um rei chakra, embora, a essa altura, ele mesmo não estará mais vivo para testemunhar. 10 anos se passam e vemos um grupo de dançarinos locais tentando entreter Siddhartha, mas ele fica entediado e sai do quarto. Enquanto isso, 2 servos reais, Vizier e Gautami, vêm procurá-lo porque seu pai deseja vê-lo. O garoto fala por trás da árvore e pergunta a eles novamente sobre o sistema das 4 castas. Os dois repetem a lição, explicando que a casta mais alta é chamada de Brahmanes, que inclui monges que oram pela prosperidade. O príncipe, no entanto, acha ridículo que uma nação possa prosperar apenas através das orações dos monges. Eles tentam convencê-lo de que tanto ele quanto seu pai, o rei, são obrigados a obedecer aos Brahmanes, e então continuam dizendo que os próximos são os Kshatriyas, que incluem grandes guerreiros e nobres como ele. Eles então explicam que abaixo dos nobres estão os plebeus e comerciantes, conhecidos como Vaishyas, e no nível mais baixo estão os Sudras, que incluem escravos e trabalhadores braçais. Siddhartha questiona esse absurdo, perguntando por que os escravos são colocados na base, mas os dois o escoltam rapidamente até o rei.
No trono, um guerreiro chamado Bandaka está sendo elogiado por seu trabalho em Magadha. O rei o incentiva a continuar trabalhando pela prosperidade da nação e o nomeia o novo general. Quando Siddhartha chega, seu pai apresenta o príncipe ao novo general, dizendo que Bandaka é um mestre arqueiro. Durante esses 10 anos, Kosala reinou supremo, esmagando vizinhos hostis com vitórias decisivas. E agora, enquanto o exército retorna de sua mais recente vitória, soldados e cidadãos gritam o nome de Chapra, saudando-o com respeito. Todos sabem que o general Buldai o acolheu como seu filho, e se espalhou o boato de que Chapra é agora o herdeiro escolhido do legado do general. Cavalgando pela multidão, Chapra sorri com quão longe ele subiu. De volta a Shakya, um monge está ensinando as crianças Kshatriyas, dizendo-lhes que devem se tornar grandes guerreiros capazes de derrotar o exército de Koala. Entre eles, Siddhartha se levanta e pergunta o que acontece com os mortos após o funeral. O professor fica irritado e manda ele se sentar e parar de perder tempo. Os amigos do príncipe argumentam com ele que as palestras do velho são chatas e o fazem matar a aula. O pequeno grupo desliza pela floresta, onde Siddhartha admite que nunca havia saído do palácio antes. Nesse momento, os dois amigos avistam um coelho e o perseguem. Mas quando um deles mira com uma flecha, Siddhartha pula sobre ele, deixando o coelho escapar. Os dois garotos saem correndo atrás de novo, enquanto o príncipe fica para trás, parecendo sombrio porque não suporta que ninguém machuque um ser vivo. Vagando sozinho, ele logo se perde e se encontra em uma clareira iluminada onde um monge de pele escura está tocando um instrumento musical. Siddhartha se senta diante do homem, se perguntando se tudo isso é apenas um sonho. Enquanto isso, Jaka fica preso na lama movediça e grita por socorro. Siddhartha e outro garoto tentam puxá-lo usando uma árvore, mas ele só consegue agarrar o galho fraco, que se quebra assim que ele segura e ele afunda mais fundo até que sua vida se esvai. Dominado pela dor, o príncipe corre para sua madrasta e ela o abraça, aliviada por ele estar seguro. Mas quando ele grita que Jaka morreu, ele adoece de tristeza. Ela o incentiva a descansar e então vai até o rei, culpando-se pela tragédia. Contudo, o rei lhe diz que a fraqueza do garoto vem de sua mãe biológica, Maya, e a tranquiliza dizendo que ela cuidou bem dele. Ele então declara que agora que o garoto atingiu a idade de 10 anos, é hora de começar seu treinamento em artes marciais. No dia seguinte, enquanto Siddhartha está sentado pacificamente brincando com uma borboleta, uma flecha de repente mata a borboleta, chocando e enfurecendo o príncipe. O general de seu pai, Bandaka, aparece, seguido de perto pelo rei, que informa ao garoto que este homem será seu treinador de artes marciais a partir de hoje. Sudana instrui Bandaka a não pegar leve só porque ele é um príncipe, e o general concorda de bom grado. Mais tarde, Bandaka leva Siddhartha para treinar com o arco e demonstra sua habilidade com alguns tiros perfeitos. Mas quando o príncipe é convidado a tentar, ele mal consegue atirar, pois luta com o arco. Durante outra sessão de treinamento, soldados notam que o general Bandaka está levando o jovem príncipe ao limite, mesmo ele tendo apenas 10 anos, atacando-o repetidamente para forçá-lo a se defender. Enquanto o treinamento continua, o general leva Siddhartha para andar a cavalo e começa a atirar em Aminai simplesmente por diversão, o que leva o garoto a pedir para ele parar. Bandaka responde dizendo para ele parar de ser fraco, e então corre atrás de um cervo, enquanto o príncipe o segue, implorando para ele deixar o animal em paz. Quando Bandaka tenta um tiro perfeito, Siddhartha deliberadamente atira em si mesmo para desequilibrá-lo, permitindo que o cervo escape. Bandaka então diz ao garoto que o rei de uma nação deve ser forte, e não precisa de bondade, antes de encerrar a sessão do dia. Assim, 5 anos se passam, e na movimentada cidade de Savatthi, dentro do reino de Kosala, a multidão vibra enquanto o Chapra está na arena, lutando contra um oponente feroz. Cada movimento seu é preciso e inflexível, atraindo a atenção de uma nobre que não consegue esconder sua admiração enquanto ele derrota o desafiante com facilidade. Ele vence uma disputa após a outra, e embora às vezes pareça que a maré pode virar contra ele, a preocupação da dama apenas o impulsiona até que a vitória seja novamente sua. Mais tarde naquele dia, o general Budhai encontra Chapra e lhe oferece os parabéns, dizendo que com mais uma vitória na partida final de amanhã, o troféu do rei será dele, junto com o título de herói do povo. Chapra balança a cabeça, certo da vitória, e jura não envergonhar seu nome. Nesse momento, a nobre diante se aproxima e lhe oferece uma flor com suas esperanças e orações pela vitória dele. Depois que ela sai, o general revela que ela é a filha do vizir, Lady Malikika. Segurando a flor, Chapra sente como se já pudesse saborear a vitória. No dia seguinte, Lord Chapra entra na arena sob aclamações estrondosas e enfrenta seu oponente final, Lord Bindika, o filho mais velho de uma família nobre.
Ao sinal do anfitrião, os dois guerreiros avançam um contra o outro e chocam suas espadas. Chapra parece em clara desvantagem devido ao seu tamanho pequeno, pois todos os seus golpes são desviados por Bindika, que eventualmente o derruba do cavalo. No entanto, Chapra não desiste e tenta pular nele, mas Bindika move seu cavalo e o chuta de volta ao chão. Depois disso, ele avança com sua lâmina apontada para o garoto, mas Chapra desvia no último momento, pulando alto e agarrando sua sela. Ele então fica atrás de Bindika e o puxa do cavalo, estrangulando-o, e os dois guerreiros acabam caindo no chão. Vendo isso, Malíquica foge com lágrimas nos olhos, enquanto a multidão incita os lutadores a se levantarem. Chapra se levanta e tenta dar um soco voador, mas Bindika o afasta com seus braços fortes. Ele então tenta esmagá-lo, pulando sobre o garoto, mas Chapra mal desvia, rolando para o lado. Bindika então se levanta e consegue nocautear Chapra com um soco no rosto. Pega-o pela cabeça e começa a socá-lo brutalmente. Depois disso, ele levanta os punhos em comemoração, mas Chapra se levanta e lhe diz que ainda não acabou. Vendo isso, Bindika pega sua espada e tenta cortá-lo, mas Chapra desvia e pega algumas pedras para tirar a espada da mão de Bindika, atirando-as. Em seguida, ele rapidamente pega sua espada e aponta para o rosto dele, antes de nocauteá-lo usando o punho da espada para quebrar algum de seus dentes. Com isso, ele declara sua vitória e ganha o título de Herói do Povo, junto com o troféu do rei. Mais tarde, naquele dia, Lady Malíquica cuida dos ferimentos de Chapra enquanto ele pede para ele ser gentil. Ela confessa como foi agonizante assistir a partida inteira. Enquanto isso, o vizir bebe com o general Budhai e expressa o seu desejo de que Chapra se case com sua filha. O general Budhai aceita a proposta com alegria, considerando isso uma grande honra para suas famílias. Mas então o vizir levanta uma questão preocupante, perguntando se Chapra é realmente filho de sua falecida irmã mais velha, o que pega o general de surpresa, e ele teme que a verdade venha à tona. Budhai se lembra da noite em que um garoto de casta baixa salvou sua vida e convoca Chapra em segredo tarde da noite, alertando-o de que se alguém descobrisse que ele nasceu um Sudra, isso traria ruína para os dois. Ele o adverte a manter o segredo a todo custo e então o deixa com o aviso. Enquanto isso, de volta ao reino de Shakya, Siddhartha se tornou um belo jovem príncipe. Ele impressiona o general Bandaka no treino, e os soldados Shakya observam com admiração o quão rápido ele cresceu. O rei Sodana se sente orgulhoso de ver seu filho crescer tão forte, mesmo ele tendo 15 anos, e o general também aprova o progresso de Siddhartha. Mais tarde naquela noite, o príncipe foge como de costume, com guardas reais o seguindo para trazê-lo de volta, mas Siddhartha facilmente o supera e escapa. Enquanto cavalga rapidamente pela cidade, ele encontra um casal em luto pela perda de seu filho. Logo, mais homens saem, dizendo que são párias devido a doenças, implorando por dinheiro a Siddhartha. Sem hesitar, Siddhartha tira suas roupas de seda e ornamentos valiosos, jogando-os de lado, enquanto os moradores da favela se apressam para pegá-los. Nesse momento, alguns bandidos locais chegam para se apoderar dos tesouros, chutando os párias doentes para o lado e argumentando que pessoas moribundas não têm utilidade para tais valores, enquanto roubam tudo para si. Depois de saquear os párias, os bandidos voltam seus olhos gananciosos para Siddhartha. Mas antes que possam tocar no garoto, uma mulher chega à cena e lhes ordena que o deixem em paz. Os bandidos a chamam de irmã e reclamam enquanto ela os avisa que se algum deles machucar o garoto, todos serão decapitados. Embora confusos, os bandidos obedecem relutantemente às ordens dela e se afastam. Depois que eles saem, a mulher também sai na outra direção e lhe diz para voltar, já que todos estão procurando por ele. Siddhartha tenta detê-la. Ela para e diz que seu nome é Miguela e aconselha o príncipe a não dar suas coisas aos párias. Ela diz que todas essas são pessoas meio mortas que foram abandonadas por suas famílias e agora estão esperando a morte chegar e levar suas vidas. Ela lhe diz que ele não consegue entender a vida fora do castelo, o que deixa Siddhartha bravo, e ele pergunta se ela conhece o mundo que ele não conhece. No dia seguinte, Miguela leva o príncipe pela cidade, onde Siddhartha fica triste ao ver o que as pessoas comem. Miguela o afasta, mas o príncipe continua parando quando vê pessoas em péssimas condições. Miguela pergunta ao príncipe por que ele se sente tão atraído por tudo isso, mas antes que ele possa responder, o príncipe testemunha um escravo sendo duramente espancado por tentar roubar uma fruta e fugir. O príncipe chora ao perceber o que seu povo está passando, mas Miguela explica que todos vão morrer um dia e todos são humanos, não importa sua casta ou status. Mais tarde naquele dia, o príncipe não conseguia se concentrar no treinamento e saiu mais cedo. Ele diz que é um dia bonito e cavalga para ver Miguela. Eles visitam a cidade e observam tudo de um barco. Miguela pergunta a Siddhartha se tá tudo bem ele estar com ela assim, já que normalmente ela não teria permissão para falar com ele. Ao ouvir isso, o príncipe a lembra do que ela disse sobre os dois serem humanos. Ouvindo isso, Miguela o empurra para a água pedindo para ele nadar com ela, enquanto o general Bandaka observa tudo isso com um sorriso maligno. Mais tarde, o príncipe é chamado para uma audiência com o rei e é repreendido quando o rei pergunta se ele estava passando tempo com uma plebeia. O príncipe fica enojado ao ouvir Sodana chamar Miguela de plebeia e grita em protesto, mas o rei grita de volta dizendo que ele é o futuro do reino e deve tornar a nação forte.
O rei se retira, proibindo o príncipe de deixar o castelo, enquanto o general Bandaka ouve e sorri feliz. Mais tarde naquela noite, enquanto Miguela está admirando a beleza do rio, o general aparece e manda seus homens a prenderem, amarrando-a a uma cruz para execução. Enquanto ela grita o nome de Siddhartha, ele se esforça para se libertar dos guardas para alcançar seu pai e interromper a execução. Siddhartha se liberta e vai atrás de seu pai, exigindo saber por que ele prendeu Miguela. O rei diz que está em uma reunião, mas o príncipe simplesmente grita para ele a libertar imediatamente. O rei pergunta se ele está falando sobre a bandida, e Siddhartha deixa claro que nunca o perdoará se ele a matar. Como o rei se recusa, o príncipe saca sua lâmina na frente de todos, perguntando ao rei se ele acha que estar apaixonado é tão vergonhoso. O rei vira o rosto, lembrando o jovem príncipe de seus deveres principescos para com o país, mas o príncipe continua pedindo para ele poupar Miguela. Vendo seu filho cheio de ódio por ele, Sodana concorda com seu pedido de libertar a bandida, com a condição de que ele se case com a princesa Yazidara do país vizinho. Ao ouvir isso, o príncipe fica enojado, mas, enquanto a multidão grita para matar Miguela, ele se acalma e aceita a proposta sob pressão. No entanto, o general Bandaka usa uma lâmina em brasa e queima os 2 olhos dela. E quando Siddhartha grita e pergunta o que ele fez, Bandaka diz que cegou seus olhos para que ela nunca mais pudesse olhar para ele. Miguela diz ao príncipe para parar de se preocupar com isso. E enquanto está sendo levada, ela grita para Siddhartha, dizendo que o rosto dele está gravado em seus olhos para o resto de sua vida. E lhe diz como ficou feliz por conhecê-lo e aproveitar o pouco tempo que tiveram juntos. Ela pede para ele se tornar um grande rei e é levada embora enquanto o príncipe chora. Logo depois, o príncipe se casa com a princesa Yazada, e todos parecem felizes, exceto o príncipe. O rei Sodana declara ao filho que no momento em que ele nasceu, o grande monge Asa lhes deu uma profecia de que ele se tornaria o grande rei Chakravartin. Enquanto isso, o jovem Tata, que aparentemente ainda é uma criança, chega com a mãe de Chapra e o monge Naridatta ao reino de Kosala. Tata argumenta que Chapra deve estar em algum lugar por ali, e assim que eles olham ao redor, a multidão grita que o general está chegando. Tata pula em alguém e descobre que aquele sendo aclamado como general é o próprio Chapra. A mãe de Chapra fica triste e nostálgica, e Tata fica animado, pedindo para visitar o palácio do general. A mãe de Chapra, no entanto, diz que ver o filho foi o suficiente para ela. Mais tarde, Chapra insiste com os líderes de Kosala, dizendo que eles deveriam atacar o reino de Shakya novamente e reivindicar suas terras férteis para si. Todos aprovam a ideia e começam a se preparar, enquanto um mensageiro transmite a notícia da guerra para Shakya. O rei Sodana diz a Siddhartha que o país deles é pequeno e foi um milagre terem evitado a guerra por tanto tempo. Mas agora parece inevitável. Quando Siddhartha mostra alguma resistência, dizendo que odeia derramamento de sangue, seu pai grita com ele, tentando fazê-lo entender que se eles recuarem, o reino será invadido por Kosala. Mas como o príncipe não aceita nada disso, o rei se retira, dizendo que ele nunca poderá se tornar um rei com tal atitude. Algum tempo depois, o exército de Kosala se encontra com as forças de Shakya perto de uma aldeia fronteiriça. Chapra lidera o ataque e o príncipe Siddhartha está farto da guerra. O general Bandaka se junta a ele e diz que ele pode ficar para trás e assistir seus homens caírem lá de cima. Nesse momento, um de seus homens lhe entrega um pote de veneno mortal. Bandaka mergulha suas flechas nele e diz que nenhum soldado pode viver se for atingido por ele. O príncipe Siddhartha pergunta ao general se ele se diverte com a visão de pessoas morrendo e o general diz que sim, como um maníaco sedento por sangue. Enquanto o general se afasta para mudar o rumo da guerra, ele zomba do príncipe, dizendo que um covarde como ele nunca poderia entender. À medida que a batalha se intensifica, Chapra entra em fúria enquanto o príncipe Siddhartha entra no campo de batalha. Tanto o general Bandaka quanto Chapra derrubam um número significativo de soldados, enquanto o príncipe Siddhartha cavalga gritando para todos pararem. Nesse momento, alguns soldados inimigos o avistam, e quando Chapra ouve que o príncipe está perto, ele corre rapidamente em direção a ele. Enquanto isso, Siddhartha é cercado por soldados inimigos, enquanto seus morrem para protegê-lo. O general Bandaka vê Chapra indo em direção ao príncipe e o persegue. Ele atira em Chapra, mas erra. Reconhece a força do herói Kausala e diz que não pode superá-lo com táticas comuns. Tendo uma ideia perversa, ele pega um cadáver inimigo e o coloca na frente dele enquanto cavalga, passando por Chapra fingindo ser um aliado. Assim que ele o ultrapassa, Bandaka vira seu cavalo em direção a Chapra e atira uma flecha venenosa nele.
Mas em vez de cair, Chapra a arranca e contra-ataca, derrubando Bandaka de seu cavalo. Depois disso, ele segue direto para Siddhartha, enquanto Bandaka se pergunta por que seu veneno não está funcionando. Chapra avança contra Siddhartha em velocidade máxima. Mas no último momento, Siddhartha olha para ele com olhos cheios de pena, com uma aura majestosa ao redor. Então, o veneno de Bandaka faz efeito e Chapra erra seu ataque. Enquanto cai do cavalo, ele pensa na presença divina que sentiu e em como os olhos de Siddhartha penetraram em sua alma, fazendo-o se perguntar se vai morrer ainda guardando seus arrependimentos. Vendo Chapra cair no chão, tremendo por causa do veneno, Bandaka se vangloria em voz alta de que foi ele quem derrubou o general inimigo antes de ordenar ao seu exército que esmagasse o inimigo. Com isso, ambos os exércitos recuam, deixando apenas morte e sofrimento. De volta à casa de Budai em Kosala, o padre diz que o veneno se espalhou pelo corpo de Chapra e ele não pode ser salvo. Nesse momento, Malaka e seu pai chegam para perguntar sobre Chapra, e Budai responde que seria um milagre se ele vivesse até amanhã. Ouvindo isso, um esquilo possuído por Tata corre para a favela, onde ele retorna ao seu corpo e diz à sua mãe que Chapra não pode ser salvo, o que a faz entrar em pânico e tentar correr para vê-lo antes que seja tarde demais. Mas Narodata intervém e diz que seu mestre pode saber de uma cura. Como Tata pode voar para o Himalaia em uma única noite usando seus poderes, ele se oferece para entregar a mensagem. Narodata prepara uma carta e deseja boa sorte a Tata. Possuindo muitos animais, ele corre por quilômetros e sobe ao céu, e finalmente chega ao templo Monjan, onde todos ficam chocados quando ele voa e pousa diante do mestre Asega com a carta. O velho monge fica atordoado ao lê-la, e caminha até a beira da colina do lado de fora enviando uma mensagem espiritual diretamente para Nerdata usando seus poderes. Ele o repreende por desperdiçar a vida de tantos animais apenas para salvar um garoto. Mas Narodata se mantém firme, dizendo que tem que salvar Chapra, não importa o que. Ouvindo isso, o mestre Aceia o avisa que ele se tornará um animal selvagem pelo resto de sua vida como punição, e lhe conta sobre a cura. Narodata grita rapidamente a receita do antídoto para a mãe de Chapra antes de perder a cabeça e correr para o deserto como um cachorro. Ela se desmancha em lágrimas ao ver isso, mas fica aliviada ao saber que Chapra sobreviverá. Mais tarde, na casa de Budai, a mãe de Chapra implora a Budai para dar a cura a Chapra. Ele concorda e logo depois de lhe darem, o médico fica maravilhado ao ver Chapra abrir os olhos. Ao mesmo tempo, a esposa de Siddhartha pergunta se ele não está dormindo porque algo o está perturbando. Então ele diz que se sente péssimo ao ver pessoas adoecendo e morrendo todos os dias. Enquanto não faz nada a respeito, ele se pergunta se há algo que possa fazer para ajudar, e se deve apenas ignorar tudo. Ele se levanta e diz que nem percebeu o quão cheia de sofrimento é a vida, devido à sua criação luxuosa como príncipe. Enquanto até mesmo os Sudras sabem mais sobre o mundo do que ele diz que está determinado a descobrir a verdade do mundo, e então lhe diz que não se preocupe em ir dormir. De volta à mansão de Budai, a mãe de Chapra está trancada no porão, enquanto Budai lhe diz que Lady Maloka veio visitá-lo. Então, quando está sozinho com Chapra, ele lembra o garoto de manter a história de que ele é filho de Lord Budai e apagar todas as memórias de sua vida camponesa. Ouvindo isso, Chapra fica desconfiado e se pergunta por que ele tocou nesse assunto agora. Mas quando ouve Budai dizer a seus servos para não mencionarem a mulher que trouxe o antídoto, ele percebe que algo está errado. No porão, dois homens se preparam para executar a mãe de Chapra, mas Chapra pula e derruba o gordo, antes de dizer ao magro para tirar as mãos de sua mãe. Ao ouvir isso, os homens ficam atônitos que Lord Chapra chame uma camponesa de mãe. Mas antes que possam contar isso a qualquer outra pessoa, Chapra saca rapidamente sua espada e o silencia. Depois disso, sua mãe o abraça e diz que ele cresceu muito. Mas durante a sua reunião emocionante, Chapra nota o homem gordo tentando escapar e não consegue detê-lo. Ele tenta persegui-lo, mas seus ferimentos se abrem e sua mãe tem que carregá-lo escada acima. No momento em que chegam ao topo, os homens de Budai o cercam e acusam Chapra de esconder que era um Sudra, enquanto Budai o chama de tolo em desapontamento. No dia seguinte, no tribunal, o juiz pergunta a Budai se ele realmente não sabia que Chapra era um Sudra quando o adotou, e o general mente sem hesitar, causando um alvoroço. Depois disso, os guardas arrastam a mãe de Chapra para a frente e a jogam no chão na frente do juiz, que pergunta se ela é realmente a mãe dele. Enquanto Chapra tenta se desvencilhar dos guardas com raiva, ela nega a alegação e diz que uma vez encontrou o garoto em um campo de batalha, então ele não é filho de uma Sudra como ela.
O juiz pergunta se ela está mentindo, mas a mãe de Chapra repete que ele não é filho dela, o que parte o coração do garoto. Nesse momento, Chapra lhe diz que ela não precisa mais mentir e diz que está feliz por não ter mais que viver com medo de ser exposto. Então, o juiz pergunta se ele acabou de admitir ser um Sudra, e ele confirma com orgulho antes de abraçar a mãe com força. O juiz fica chocado que o garoto tenha jogado fora seu status de nobre tão casualmente e diz que ele deveria ter vergonha de seu sangue, mas Chapra diz que só se tornou nobre para parar de ser tratado como lixo nas ruas. Com isso, o juiz anuncia que o general Budai será colocado em prisão domiciliar, enquanto Chapra será exilado de Kosala. Então sua mãe sorri gentilmente e se despede. No entanto, o juiz então sentencia sua mãe à morte como exemplo, o que faz Chapra explodir de raiva. Ele grita que é injusto e insiste que ela nunca fez nada de errado. Chega a cair de joelhos, implorando para que a exilassem com ele. Sua mãe o abraça e diz que está tudo bem, mas ele chora que viver como camponês não significa nada sem ela e implora ao juiz para que o execute também. No dia seguinte, uma grande multidão se reúne para assistir Chapra e sua mãe caminharem pela cidade. Tata percebe o que está acontecendo e começa a segui-los montanha acima. No topo, o capitão declara em voz alta que Sudras imundos merecem ser punidos por desperdiçar oxigênio a cada respiração, e então ordena a seus homens que os joguem do penhasco. Mas Tata grita de repente e os distrai, berrando para a mãe e o filho fugirem. No entanto, um soldado arremessa imediatamente uma lança e empala os dois. Após trocarem um último sorriso, eles caem para a morte. Nas profundezas do vale, mesmo depois de perder a sanidade, Nerida lamenta a morte da mãe e do filho, por quem ele se transformou em uma besta irracional, enquanto Tata foge em lágrimas. Enquanto isso, de volta ao reino de Shakya, a esposa de Siddhartha dá à luz seu bebê, e todos estão felizes em ver um novo príncipe vir ao mundo. Ao mesmo tempo, Siddhartha sai do palácio parecendo um pai sobrecarregado, pensando que, embora continue aprendendo todos os dias, não sente que está se aproximando da verdade que procura. Ele se sente perdido percebendo que todos estão destinados a sofrer, não importa o que, e luta para encontrar uma maneira de ajudar os outros. Então, agora ele procura uma forma de aceitar essa verdade sem desmoronar. Mais tarde, enquanto medita sobre a sombra de uma árvore enorme, ele finalmente decide deixar tudo para trás para encontrar a sua resposta. Uma noite, Siddhartha observa seu pai dormindo pacificamente e pede desculpas por quebrar sua confiança ao partir. Com isso, ele cavalga para a floresta. Mas depois de algum tempo, um de seus servos corre atrás dele e pede para que ele volte. Siddhartha diz ao homem para se acalmar e levar o cavalo de volta para casa. Em seguida, o homem observa incrédulo enquanto o príncipe tira suas roupas luxuosas e joias e diz para levar tudo para a rainha. O homem pergunta nervosamente o que ele planeja fazer agora, e Siddhartha o deixa absolutamente chocado ao pegar uma lâmina e raspar todo o cabelo até parecer um ovo cozido. Ele o entrega ao homem e diz para dar à sua esposa, juntamente com a mensagem de que ele retornará depois que encontrar a verdade que está procurando. De volta à mansão, a rainha segura seus pertences com lágrimas nos olhos enquanto a princesa chora ao segurar o cabelo dele. Desse momento, um mensageiro chega e anuncia que o reino de Kosala está atacando agora. O rei convoca Bandaka e lhe diz para assumir o comando. Mas Bandaka se volta contra ele e diz que só fará isso sob a condição de que o nomeie o próximo rei. O rei então tenta repreendê-lo, mas Bandaka aponta sua espada para ele e deixa claro que tirará sua vida se ele não aceitar, forçando-o a torná-lo o próximo rei de Shakya. No campo de batalha, o enorme exército de Kosala avança, enquanto Bandaka lidera as forças Shakya como novo rei. Sob o comando do novo rei, os arqueiros disparam flechas sobre o inimigo e derrubam os soldados de infantaria, enquanto Bandaka avança e abate homens por toda parte. Então, os soldados Kasala atacam com seus elefantes e o forçam a recuar, mas Bandaka corta as flechas e até as reflete de volta antes de pular sobre os elefantes em seu cavalo e acabar rapidamente com eles. Ele se exibe para os inimigos e zomba deles por serem fracos, antes de derrubar outro soldado e ri enquanto grita que a partir de agora é melhor eles se lembrarem do nome de seu novo rei. Nesse momento, uma lança voa direto para sua boca e o atravessa, matando-o, marcando o fim da guerra. Algum tempo depois, Siddhartha caminha pela montanha de corpos, sentindo-se profundamente triste pelo destino trágico de todos, e gentilmente fecha os olhos de Bandaka. Depois disso, ele bate palmas pela primeira vez na vida e ora de todo o coração pelas pobres almas que se perderam. Então se afasta do reino que um dia chamou de lar. Enquanto isso, Nerdatta continua vivendo na floresta como um animal,
e Miguelá e Pacta também seguem seus próprios caminhos. Siddhartha inicia sua jornada para descobrir o único caminho verdadeiro, enquanto sua mãe o observa dos céus. Muitos anos depois, em uma noite escura, um bando de bandidos embosca um comerciante gordo e seu acampamento. Os homens aterrorizados fogem, enquanto o líder do bando, que se revela ser um Tatá totalmente adulto, ri dos covardes. Nesse momento, os homens de Tatá o chamam depois de descobrir os bens valiosos dos comerciantes. Miguelai também faz parte de seu bando, e ela sugere que levem um saque para a aldeia próxima onde estão hospedados, já que Kosala está prestes a atacar o reino de Sakya novamente. Lembrando o que Kosala fez com seu melhor amigo, Tatá jura que os fará pagar por seus crimes. Nesse momento ele percebe alguém sentado em uma rocha e descobre que é apenas um monge. Tatá pergunta se ele conhece o príncipe do reino de Sakya chamado Siddhartha, que largou tudo e se tornou um monge. Tatá diz que Siddhartha foi um tolo por abandonar uma vida de luxo, mas isso irrita o monge, que explica que os monges ascéticos não se machucam sem motivo. Eles fazem isso para ganhar mérito para a próxima vida. Ouvindo isso, Tatá apenas ri dele e Miguelai brinca que ela seria uma monja ascética perfeita, já que sua vida inteira não foi nada além de sofrimento. Depois disso, ela desafia o monge e diz que se ele realmente acredita que seu propósito na vida é sofrer, então ele deveria queimar os olhos como os dela para provar. Ouvindo isso, o monge pega uma tocha, cai de joelhos e, sem qualquer hesitação, enfia a tocha acesa direto na órbita ocular. No dia seguinte, um caçador nota que Siddhartha tem cabelo muito comprido para um monge e oferece uma navalha e até o convida para ir para casa se arrumar. De volta a casa, ele entrega uma nova veste a Siddhartha, dizendo que é tudo o que pode oferecer. Nesse momento, outro monge com o olho queimado chega, pedindo água. Siddhartha se apresenta, enquanto o monge se pergunta se ele é o príncipe Sakya de quem ouviu falar, e então se apresenta como Dipa. Depois disso, o caçador retorna dizendo que seu filho mais velho, Asagi, também quer se tornar um monge, e pede a eles que o aceitem como discípulo. Siddhartha diz que não está aceitando discípulos no momento e Dipa aponta que a família dele provavelmente só quer menos bocas para alimentar. Ao saírem, Dipa nota Siddhartha olhando para ele e explica que queimou o olho para provar o quão sério ele é para alguns céticos. Ele também menciona que seu mestre Naridatta desistiu de tudo e se tornou uma fera para viver uma vida pura sem desejo. Dipa diz que acredita no asceticismo, o que significa que quanto mais ele sofrer agora, melhor será sua próxima vida. Depois disso, eles decidem ir para a floresta ascética. No caminho, notam Asagi seguindo-os sobre a chuva torrencial. E em um momento em que ele se corta com uma planta venenosa e quase se afoga, Siddhartha se vira e o puxa para fora. Enquanto caminham pelo rio, Dipa diz a Siddhartha para abandonar o garoto, pois ele não vai conseguir. Mas Siddhartha continua carregando o hotel deserto. Lá, eles encontram alguns soldados de Koala que estavam caçando com o seu jovem príncipe. Depois de matar um cervo, eles se aproximam dos monges, e o jovem príncipe sente algo especial no olhar de Siddhartha, mas então ele se vira, pensando que são apenas monges comuns. Depois que eles partem, Dipa explica que o garoto é, na verdade, o príncipe de Kosala, chamado Verhaka, que nasceu do rei Kosolan e de uma escrava de Shakya, porque o rei Shakya o enganou apresentando a escrava como uma nobre. Depois disso, os monges viajam por dias sob o calor escaldante e densas florestas de montanha, até que uma noite Tata e seus homens os avistam à distância e param para perguntar a Dipa como ele está. Dipa apenas olha de volta em silêncio. Mas Siddhartha diz a Tata que o garoto com eles está em má forma e precisa de tratamento agora. Ouvindo isso, Tata os leva para seu acampamento onde o prepara um remédio de ervas para Asagaji. Tata explica que é feito com algumas ervas que ele tinha à mão e que, se ainda tivesse seus poderes, ele teria coletado mais, possuindo um pássaro. Siddhartha fica surpreso ao saber que ele podia possuir animais, e Dipa se lembra de seu mestre Narudatta ter mencionado uma vez um garoto especial com o mesmo nome, que podia possuir animais, mas nunca envelhecia. Tata explica que depois que perdeu seus poderes, ele de repente cresceu e ficou assim. Vendo a má condição de Asagi, Siddhartha pede a Tata para trazer uma faca quente, pois ele quer cortar a perna inchada e sugar o veneno. Depois de tratar o garoto, Tata traz a faca para fechar a ferida, queimando-a, e tem uma convulsão de dor. Nesse momento, seu coração para e seu espírito vagueia para um reino estranho onde a mãe de Siddhartha aparece e lhe diz que ele não está destinado a morrer ainda e que deve seguir Siddhartha em sua jornada até que seu último dia chegue. De volta à tenda, Siddhartha realiza compressões torácicas até que seu coração comece a bater novamente. Nesse momento, Miguela entra na tenda com lenha para perguntar a Tata quem são os visitantes. Vendo-a, Siddhartha a chama pelo nome e ela larga a lenha no instante em que reconhece sua voz. Enquanto os dois ficam ali tremendo, a voz dela treme enquanto ela pergunta por que ele está ali. E Siddhartha pede desculpas por não ter conseguido se tornar o grande rei que ela esperava.
e em frustração ela sai correndo da tenda. Enquanto isso, tanto Tata quanto Depa ficam surpresos ao saber que Siddhartha é o príncipe desaparecido. Então Tata lhe diz que o estava procurando porque soldados de Koala assassinaram sua mãe e irmã, e é por isso que ele os odeia tanto. Mas como ele não tem status, precisa da ajuda de um rei para começar uma guerra. Depois de desabafar toda a sua raiva, Tata pede a Siddhartha para se tornar rei e se vingar por ele. Mas Siddhartha diz a Tata para esperar 10 anos enquanto ele busca um significado como monge, e promete retornar ao seu reino se falhar em encontrar as respostas que procura. Na manhã seguinte, Asagi acorda de repente de um pesadelo e diz que um tornado está chegando. Enquanto o garotinho corre para a aldeia para avisar a todos, Tata e os outros duvidam de sua afirmação. Mas Asagi continua correndo pelo assentamento, gritando para todos evacuarem imediatamente. De repente, um tornado aparece do nada e se move em direção às casas, destruindo tudo em seu caminho sem piedade. Asagi salva um garoto e se abriga enquanto ele passa. Quando termina, Siddhartha e os outros ficam chocados com o fato de um tornado realmente ter aparecido. Algum tempo depois, não muito longe, no reino de Magatha, o rei recebe Asagi em sua corte. Asagi pergunta ao rei o que ele deseja saber, e quando o rei pergunta o que o seu futuro reserva, o garoto diz: morte. Todos irrompem e gritam com o garoto, mas o rei o silencia e pergunta quem o matará. Asagi afirma inocentemente que seu filho o atacará em 30 anos e enfrentará a punição divina por isso logo em seguida. Ouvindo isso, o rei diz a Asagi com um ar de superioridade que ele também recebeu uma profecia, dizendo que morrerá quando contar até 3. Mas o garoto continua sorrindo e dança de forma boba. Enquanto o rei conta até 3, Asagi chama um guarda e quando a contagem chega a 3, uma cobra cai de cima. No entanto, todos ficam chocados quando a lança do guarda perfura a cobra e o garoto fica ileso. Vendo isso, o rei percebe que Asagi realmente pode ver o futuro e o garoto diz que ainda não é hora dele morrer. Depois disso, ele sorri e revela que morrerá em 4 anos, 4 meses e 4 dias. O rei lhe pede para ficar como seu conselheiro, mas o garoto se recusa, dizendo que seu propósito é seguir Siddhartha até o dia de sua morte. O rei fica surpreso ao ouvir isso e pergunta onde Siddhartha está. Asagi lhe diz que ele está atualmente nas montanhas Pandava, a caminho da floresta ascética. Naquela noite, o rei leva um exército consigo e sobe a montanha, onde encontra Depa meditando pendurado de cabeça para baixo. O rei lhe pergunta se ele é Siddhartha, mas Depa aponta para Siddhartha, que está meditando calmamente ao lado. Depois de cumprimentar Siddhartha, o rei se ajoelha e lhe pede para ir ao seu reino como seu conselheiro, e até oferece metade de seu reino em troca. Mas Siddhartha lhe diz que ele sofrerá se a ganância o dominar, e se ele desejar mais do que precisa, e é por isso que ele se tornou um monge. Ouvindo isso, o rei fica triste e compartilha que a morte é inevitável, mas lhe disseram que seu próprio filho tirará sua vida em 30 anos. Com medo da morte, ele acredita que Siddhartha pode salvá-lo desse destino. Mas Siddhartha balança sua cabeça e deixa claro que não pode curar seu medo da morte no momento. No entanto, ele espera encontrar uma fuga desse medo durante sua jornada para a floresta ascética. Sua resposta satisfaz o rei, e o homem lhe deseja boa sorte. Depois disso, Asagi e os 2 monges viajam por dias por uma natureza selvagem e hostil, ajudando os outros e meditando todos os dias até chegarem à floresta dos monges ascéticos. Assim que Depa entra na floresta, ele fica muito animado e quando Asagi se aproxima de um belo lago, ele fica absolutamente aterrorizado quando um homem sai encarando. Então Depa explica que prender a respiração debaixo d'água, pendurar-se em uma árvore, enterrar-se vivo, assim como o confinamento solitário em um caixão, é o auge do treinamento ascético. Depois disso, Siddhartha começa seu treinamento ascético meditando em espinhos à noite, entre lobos e até em tempestades, esperando que esse sofrimento o leve à iluminação. Alguns meses se passam e um dia ele pergunta a Asagi por que ele está marcando a árvore. E o garoto explica com um sorriso que marca todos os dias do ano em uma árvore, e pela 5ª árvore ele morrerá. Siddhartha chama isso de loucura e pergunta se ele não tem medo da morte, ao que o garoto diz que tem, mas não tem controle sobre ela. Ouvindo isso, Siddhartha fica impressionado e pergunta como ele vive todos os dias sem medo. E o garoto diz que seu propósito na vida o mantém seguindo em frente. Assim como o propósito de Siddhartha é renascer como algo maior que humano e salvar a todos. Mas, quando ele pergunta como pode salvar a todos, Asagi sorri em silêncio. Com o passar dos anos, Siddhartha continua seu treinamento ascético até que um dia ele grita, enterrado sob areia quente. E Depa o repreende, dizendo que a dor o levará à salvação. E quando Siddhartha pergunta ao monge louco se ele está lhe dizendo para morrer, Depa confirma, dizendo que o propósito deles é se libertar de seu corpo humano corrupto. Siddhartha fica chocado ao ouvir isso e diz ao monge que não quer morrer.
Mas o monge louco fica irritado e lhe ordena que treine até cair morto. Mais tarde, Siddhartha se pergunta se torturar-se é realmente o caminho para salvar a humanidade, enquanto seu corpo definha. Um dia, Tata aparece e encontra Siddhartha quase morto, ainda enterrado sob areia quente. Ele o desenterra e o leva para um rio próximo, jogando água nele. Quando Siddhartha acorda, Tata lhe diz que não pode vê-lo morrer por causa de um treinamento estúpido. Depois disso, ele o senta à sombra de uma árvore e lhe dá uma fruta, mas Siddhartha recusa porque está em jejum. Tata lhe diz para comer de qualquer maneira, mas então Depa e os outros monges ascéticos aparecem e lhe dizem para parar de interromper seu treinamento e ir embora. Nesse momento, Tata nota fumaça saindo de seu barraco e corre até lá, preocupado com Miguela. Encontra o grupo de monges magros com tochas, chamando-a de traidora e queimando o barraco. Tata os afasta com tapas, corre para dentro e rapidamente agarra Miguela e arrasta para fora antes que o barraco seja destruído. Mais tarde naquela noite, Siddhartha o visita para perguntar se ele e Miguela estão bem. E Tata lhe diz que ela está tão doente que não consegue nem se mover ou falar com ele, mesmo tendo percorrido todo aquele caminho para salvá-lo. Ouvindo isso, Siddhartha se sente péssimo e entra, embora Miguela implore para ele ficar longe. Depois de ver sua condição horrível, ele cai de joelhos e ora por ela. No dia seguinte, Depa lhe diz para se concentrar durante o treinamento, pois nota que Siddhartha não consegue parar de pensar nela. Siddhartha lhe diz que não consegue suportar vê-la sofrer, e Depa diz que é vergonhoso para um crente do asceticismo ter medo de sua dor. Mas Siddhartha argumenta que nenhum monge na floresta passou pela dor que ela está sofrendo. Enquanto isso, Tata traz alguma comida para Miguela, mas ela a recusa. Ela lhe diz para deixá-la porque não há esperança para ela, e ele estará livre assim que ela falecer. Ouvindo isso, Tata a abraça e promete que encontrará uma maneira de salvá-la, enquanto Siddhartha os observa calmamente do lado de fora. No dia seguinte, Asaj abre o caixão de Siddhartha e ele pergunta ao garoto se realmente não há como salvar Miguela. Mas Asaj lhe diz que ele pode salvá-la da mesma forma que fez quando estava doente, sugando o veneno. Assim que Siddhartha ouve isso, ele corre naquela noite e começa a sugar o veneno, o que faz Tata se preocupar que ele pegue a doença, mas Siddhartha continua a noite inteira até tirar tudo. Na manhã seguinte, ele falta ao seu treinamento e sai para ver Miguela, o que deixa Depa furioso. De volta à caverna, Siddhartha a encontra totalmente recuperada. Enquanto Miguela chora e Tata lhe agradece, Depa e os outros monges aparecem de repente e anunciam que já tiveram o suficiente do desrespeito de Siddhartha, e lhe dizem para ir embora. No entanto, Tata intervém e declara que eles sairão em vez disso, e diz a Siddhartha que não esperará mais por ele para voltar e se tornar rei para sua vingança, para que Siddhartha possa continuar seu treinamento em paz. Ele diz que sua raiva passou quando viu Miguela se recuperando, e agora ele entende que o objetivo de Siddhartha é muito mais importante. Miguela diz a Siddhartha que está feliz por ter se apaixonado por ele, mesmo que isso tenha lhe custado os olhos, porque ele salvou seu corpo e coração, e com isso os dois partem. Enquanto Tata diz a Siddhartha para se tornar um grande monge e fazê-lo seu primeiro discípulo. Naquela noite, na fronteira do reino de Shakya, os soldados ficam chocados ao ver dezenas de tendas destruídas em segundos por um exército de elefantes, atropelando tudo, seguido por onda após onda de soldados de infantaria de Koala. O jovem príncipe faz seus elefantes baterem no portão enquanto ele ordena ao seu maior guerreiro, Yatala, que ataque. O gigante parecido com o Hulk usa os elefantes como degraus e se lança no ar, antes de esmagar sua massa na parede e parti-la completamente. Isso abre caminho para o exército Kossalan avançar atrás dele, com Yatala limpando a frente. Soldados Kossalans abatem os arqueiros inimigos como moscas e incendeiam as torres de guarda, enquanto os soldados de infantaria e Yatala massacram tudo à vista. Vendo o caos se desenrolar, um nobre gordo corre até o rei e o implora para fugir, mas ele se recusa a abandonar seu povo. Enquanto isso, a esposa de Siddhartha diz ao filho Rahula que assim que o pai terminar sua missão, ele certamente virá salvá-los. Do lado de fora, Yatala joga soldados para o lado e destrói instantaneamente qualquer um que tente atacar o príncipe com um único golpe, antes de segui-lo mais fundo no castelo. Ao nascer do sol, a maioria das forças Shakyana é eliminada, e Verhaka declara a vitória. Mais tarde, naquela noite, na floresta ascética, Asaj diz a Siddhartha que ele morrerá na próxima lua cheia, mas Siddhartha acha difícil acreditar, vendo quão saudável o garoto parece. Asaj prevê que ele será comido vivo por lobos, mas Siddhartha promete protegê-lo não importa o quê. Mais tarde, quando Siddhartha está meditando, Asaj cai de um penhasco ao tentar roubar ovos de um ninho, então ele corre o mais rápido que pode, apenas para descobrir que o garoto sobreviveu, caindo nos arbustos. Em seguida, o garoto quase se afoga em um rio, o que o faz entrar em pânico novamente. Mas acaba sendo um susto inofensivo. Assim, a noite de lua cheia chega, e Siddhartha se pergunta se o garoto realmente morrerá como ele previu, mesmo depois de tê-lo amarrado a uma árvore. Enquanto ele medita, um coelho rasteja e mordisca as cordas, e quando ele percebe,
o garoto já se foi. Ele procura por Asajj em todos os lugares, enquanto o coelho guia o garoto por alguns arbustos. Depois disso, ele cai em uma encosta e acaba bem na frente de uma matilha de filhotes de lobo famintos. Olhando para os filhotes famintos, Asajj sorri e acaricia-os, e diz que vai encher suas barrigas em breve, antes de se deitar na frente deles para que seus pais venham e façam uma festa com ele. Logo depois disso, Siddhartha o alcança e cai como ele, mas ver os lobos atacarem seu pequeno amigo o deixa horrorizado. Em pânico, ele corre de volta o mais rápido que suas pernas magras podem carregá-lo e cai de cara na grama, onde desaba em lágrimas e começa a chorar alto. Nesse momento, Depa o encontra novamente e retoma o treinamento de Siddhartha mais brutalmente do que nunca, chegando a colocá-lo em chamas em um momento. Vendo que ele ainda tem alguma vida, o monge louco o amarra a uma árvore e deixa abutres se alimentarem dele. Mas isso faz com que seus colegas monges se sintam tão mal que o desamarram e dizem que ele já fez o suficiente. Siddhartha se recusa a parar mesmo depois de 10 dias sem beber água, o que faz Depa acreditar que ele atingiu o auge do asceticismo. Depois disso, Siddhartha começa a meditar em um penhasco sob o sol escaldante e continua durante uma tempestade cantando em sua mente que deve se tornar um com o ambiente. Um dia, os ventos sopram seu corpo magro para a cachoeira, mas quando ele não sente nada, ele se pergunta se finalmente se fundiu com a natureza e se este é o auge do asceticismo de que Depa falou. No entanto, ao fechar os olhos, ele se encontra girando em um reino desconhecido, onde ouve a voz de sua mãe lhe dizendo que a vida de Asajj pretendia ensinar-lhe a verdade de que toda a vida faz parte de um ciclo. Ouvindo isso, ele sente desespero, mas ela lhe ordena que continue vivendo. Depois que ele acorda, ele vê uma tigela de sopa bem na frente de seu rosto e isso o leva às lágrimas. No início, ele pensa que Asajj a trouxe, mas acaba sendo uma mulher gentil de uma aldeia próxima. Depois de agradecer a ela por salvar sua vida, ele entra na floresta, e todos os animais o seguem enquanto ele o chama, compartilhando a lição de que é a lei da natureza que um seja consumido para a sobrevivência de outro, assim como aconteceu com Asajj e os lobos. Mas os humanos são os únicos que se consomem por ganância, e essa é a verdadeira causa do sofrimento. Ao mesmo tempo, no reino de Kosala, o rei Shakya é levado a julgamento, onde insiste que não há necessidade de mais violência. Mas o príncipe de Kosala jura que nunca perdoará o povo Shakya e que Siddhartha morrerá por sua mão. De volta à floresta, Siddhartha está prestes a partir quando Depa o para e pergunta se ele está realmente deixando a floresta. Depois que Siddhartha confirma, o homem jura que o superará em autotortura e provará que o asceticismo é a verdade. Mas Siddhartha argumenta que percebeu que crenças extremas são inúteis, e é por isso que ele agora viverá uma vida equilibrada, onde ele caminha por um caminho do meio entre o sofrimento e o prazer. Percebendo que Siddhartha escolheu um caminho próprio, Depa admite a derrota. De volta à fronteira de Kosala, o povo Shakya é forçado a trabalhar até desmaiar ou são executados diariamente para satisfazer o ódio distorcido do príncipe, enquanto o rei aprisionado ouve os gritos de seu povo de dentro de sua cela. Enquanto isso, o pai do príncipe fica bravo um dia e exige saber por que havia aprisionado sua própria mãe com os escravos Shakyas, ao que o garoto simplesmente diz que ela também é uma escrava Shakya imunda. Seu pai o lembra que ela ainda é sua mãe, mas ele argumenta que abrir uma exceção para a família daria um mau exemplo. Naquela noite, Yatala visita a mãe escravizada do príncipe na prisão para trazer comida da celebração, mas acidentalmente derruba a tigela, então ele espreita com sua cabeça enorme e promete trazer outra. A rainha o avisa para não voltar porque ela está na área das escravas, mas Yatala fica mais bravo e diz que a libertará porque ela é a rainha. Mas a dama o impede, dizendo que isso causaria mais problemas para o filho dela. Então Yatala pergunta por que o príncipe a prendeu. Ela explica que é culpada de mentir sobre seu status quando se casou, mas ele ainda acha que ela é uma grande mulher, escrava ou não. Isso o lembra da sua infância, quando houve escassez de alimentos em sua aldeia e sua família, incluindo sua mãe escrava, foi brutalmente esmagada por um elefante para reduzir o número de bocas para alimentar, e ele foi deixado sozinho sem eles. Ouvindo isso, a rainha o chama de bom filho, mas o avisa novamente para não ser gentil com ela, pois isso o tornará um alvo para todos os outros. Ainda assim, Yatala acredita que o príncipe o ouvirá, mas quando ele fala com o príncipe mais tarde, em troca de levar comida para ela, o príncipe o chicoteia enquanto ele está acorrentado ao chão. Ele diz para parar de agir como um tolo.
Em frustração, Yatala pergunta ao príncipe por que ele prendeu sua própria mãe, e ele responde que teve que puni-la por mentir e por carregar sangue Shakya imundo em suas veias. Depois que o príncipe a insulta ainda mais, Yatala fica furioso e quebra suas correntes antes de sair correndo do castelo. De volta ao seu quarto, o príncipe se lembra de como todos costumavam zombar dele por ser filho de uma escrava Shakya imunda, e como esse ridículo o levou a sacrificar tudo em busca de poder. De repente, seus pensamentos são interrompidos por um mensageiro que o informa que encontraram Siddhartha. Ouvindo isso, ele imediatamente sai com um exército para caçá-lo. Assim que encontram o monge, ele ordena a seus homens que cerquem Siddhartha e lhe diz que ele fez sua família sofrer e por isso ele o fará pagar com sua vida. Depois de dizer isso, o garoto espera por uma reação, mas Siddhartha mantém a calma e lhe diz para tirar sua vida se ele quiser. Vendo Siddhartha agir com tanta calma, o garoto declara que executará todos que ele ama. Mas Siddhartha pergunta calmamente se vingar o deixa feliz. Ele então diz que seus pensamentos sombrios provavelmente o mantêm acordado à noite, e isso atinge o príncipe onde mais dói. Independentemente, ele decide balançar sua espada para tirar sua cabeça, mas nesse momento, um raio atinge o céu e o faz jogar a espada fora, que aterriza na frente de Siddhartha. O monge a pega e caminha até o príncipe com seu olhar penetrante que assusta todos os soldados ao seu redor. Então Siddhartha diz que esses pensamentos sombrios o estão fazendo sofrer mais do que qualquer tortura, e é isso que torna sua vida tão lamentável. Ouvindo isso, o príncipe pega sua espada e recua em humilhação. De volta ao seu quarto, ele se lembra dos olhos de Siddhartha e a perda humilhante alimenta ainda mais seu ódio. Nesse momento, um mensageiro lhe traz a terrível notícia de que uma praga está devastando as escravas e se espalhará para o palácio em pouco tempo. Então ele o incita a decidir se devemos queimar todas elas. Depois de ver o caos abaixo e pensar um pouco, o príncipe ordena que as queime. Enquanto isso, do lado de fora da prisão, Yatala está saboreando alguns lanches quando de repente ouve todos causando um alvoroço sobre um incêndio próximo. Percebendo que está vindo dos aposentos femininos, ele corre para lá em velocidade máxima, derrubando todos os guardas que estão em seu caminho. Ele atravessa a parede e procura por toda parte pela rainha, ignorando as chamas que se elevam. Depois que a encontra, o gigante abre caminho e luta para chegar ao portão da frente do castelo, onde abre um enorme buraco na parede e deixa o reino para sempre. Longe na floresta, a rainha fica agradavelmente surpresa que Yatala a salvou. Mas Verhaka segue Yatala e os encontra perto de um lago. No início, Yatala fica feliz por ele ter vindo ajudar sua mãe. Mas ver o mesmo olhar de pena nos olhos dela deixa o príncipe tão zangado que ele declara que a ordem para iniciar o incêndio foi dele e então se retira depois de ordenar a Yatala que se livre da mulher. Ouvindo isso, Yatala renuncia ao dever e chama o príncipe de insensível, mas sua mãe diz ao gigante para se acalmar e deixar pra lá por causa dela. Yatala se acalma ao ouvir isso e se afasta com ela em seus braços. Depois de uma longa jornada sob o sol escaldante, ele a deixa descansar sobre uma formação rochosa, onde ela pergunta por que ele ajudou, e ele responde alegremente que ela o lembra de sua mãe. Ele diz que ela é uma dama gentil como a dele, e é por isso que ele quer que ela seja sua nova mãe. Ouvir isso a deixa tão feliz. Ela lhe pede para mostrar seu rosto e garante que não terá medo, porque ele é um bom garoto. O que surpreende Yatala, porque todos o chamaram de monstro a vida inteira. Ele desamarra sua máscara e se vira lentamente para mostrar seu rosto gentil. E a rainha lhe diz que terá prazer em tomar o lugar de sua mãe. Pensando em uma vida feliz com sua nova mãe, Yatala fica muito feliz e joga sua máscara fora. Mas depois de alguns dias, quando ele volta com frutas nos braços, ele a vê inconsciente e deixa tudo cair no chão. Ele logo percebe que ela faleceu e começa a gritar alto, seus gritos ecoando pelo deserto. Depois disso, ele carrega o corpo dela por uma longa distância até a floresta, onde cava sua sepultura com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a coloca gentilmente lá dentro. Naquela noite, ele dorme abraçado ao túmulo dela, e no dia seguinte, ele começa a vagar sem rumo por diferentes terras e cidades, sentindo-se triste e quebrado, e incapaz de dormir à noite, assim como o príncipe, que agora está igualmente solitário. Uma noite, ele finalmente cede ao desespero e pula de uma cachoeira, mas até isso falha em acabar com ele, pois seu corpo monstruoso de alguma forma sobrevive à queda. Em agonia, ele implora ao Senhor do Trovão para atingi-lo e acabar com seu sofrimento, mas nada acontece. Então ele caminha pelo rio até o pôr do sol, quando de repente nota algo brilhando no fundo da floresta à frente. Lá, ele encontra Siddhartha meditando calmamente em silêncio. Ele se aproxima lentamente e cai de joelhos na frente dele, dizendo que deseja morrer porque ele é o homem mais triste do mundo. Siddhartha pergunta calmamente por que ele está infeliz, ao que Yatala explica que seus pais biológicos foram esmagados por um elefante, e ele perdeu sua segunda mãe para a praga tão rapidamente quanto a conseguiu. Ouvindo isso, Siddhartha responde gentilmente que foram seus pais que foram realmente azarados.
Mas Yatala ignora isso e pergunta com raiva por que o príncipe que abandonou sua própria mãe nunca foi punido. Siddhartha o escuta calmamente e então diz que o príncipe é quem mais sofreu, porque como um príncipe cuja mãe era escrava, ele teve que agir de forma fria o tempo todo e assisti-la falecer impotente. E agora, ele tem que viver com o sangue de milhares e de sua própria mãe em suas mãos. Por outro lado, o príncipe Veridahawker corre para o túmulo de sua mãe e afasta algumas hienas antes de desenterrá-la freneticamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto abraça seu corpo frio e lhe implora para dizer o nome de seu filho ingrato uma última vez e perdoá-lo, porque ele não teve escolha a não ser tão frio quanto precisava para liderar o reino sem mostrar qualquer fraqueza. De volta à floresta, Siddhartha repete suavemente que não há dúvida de que o príncipe é um dos garotos mais infelizes do reino. Ele continua dizendo que, como alguém que conheceu o sofrimento, Yatala deveria ser capaz de entender a dor dos outros melhor do que qualquer outra pessoa. Ouvindo tudo isso, o gigante se sente triste e zangado ao mesmo tempo. Segura a cabeça e grita, batendo-a no chão em frustração. Então, Siddhartha gentilmente coloca sua mão quente no ombro do gigante e compartilha que ele também perdeu a mãe logo após nascer, mas por ela ter dado à luz, ele pôde encontrá-lo agora. Ele explica que toda vida tem um propósito, e há um laço delicado entre todas as criaturas vivas. Se Yatala não tivesse existido, esse equilíbrio teria sido desfeito, e portanto, ele é importante. Ele diz que está cumprindo seu propósito e influenciando muitas vidas apenas por existir. Ouvir que sua vida tem valor deixa Yatala atordoado. Siddhartha o lembra que ele salvou muitas pessoas e lhe dá o exemplo de seus pais biológicos quando o viram pela primeira vez. Depois, ele trouxe felicidade à mãe do príncipe Veridahaka, mostrando-lhe com bondade. E finalmente ao próprio príncipe, que agora pode descansar sabendo que sua mãe foi tratada com bondade por alguém. Com lágrimas nos olhos, Yatala pergunta mais uma vez se alguém como ele tem permissão de continuar vivendo depois de ter o sangue de muitos em suas mãos, e Siddhartha o tranquiliza de que está tudo bem. Ouvir isso comove o gigante tão profundamente que ele chama Siddhartha de um grande homem e pede para se tornar seu discípulo. Mas Siddhartha nega humildemente, explicando que ainda é um estudante em treinamento e está em luto, assim como ele. Então, assim como Tata, Yatala lhe implora para fazê-lo seu primeiro discípulo assim que seu treinamento terminar, e jura que esperará o tempo que for preciso. Em seguida, ele lhe agradece por lhe ter ensinado o verdadeiro significado da vida e se retira. Nesse momento, Siddhartha fica chocado com tudo o que disse e se pergunta o que exatamente o possuiu naquele momento. Nesse momento, o sol começa a nascer e Siddhartha vê o velho que ele viu uma vez em sua infância cercado por seu brilho. O velho lhe diz que ele foi iluminado e lhe dá o título de Buda, que significa o desperto. Ele então lhe diz que sua missão é espalhar seus ensinamentos para a humanidade enquanto a vida existir e ensinar as pessoas a viver. Nesse momento, o reino espiritual se torna visível para Siddhartha, e uma voz familiar explica que as pessoas são como flores de lótus ao nascer, florescendo com potencial ilimitado. Mas é uma tragédia que tantas flores bonitas se percam na lama, é por isso que é seu dever como Buda ajudar essas flores a florescerem. E Siddhartha aceita de bom grado o papel que lhe foi confiado. Não muito tempo depois disso, o príncipe Verhaka liberta os escravos Shakyan, enquanto Tata, Miguela e os monges continuam com suas vidas, e Siddhartha parte em uma longa jornada como Buda para salvar a humanidade. Mas é aqui que este vídeo termina. Se você assistiu até aqui, não esquece de comentar a palavra secreta, que é monge. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. E assim Rebobina se despede. Até logo!